Olá, um bom dia para você. Estamos juntos mais uma vez para continuarmos com a nossa reflexão sobre a doutrina da Trindade. Já existe o primeiro áudio, está no YouTube, está no podcast Vera Reflexões para você começar a conhecer de uma forma mais profunda esta doutrina da Trindade, que fala da diversidade que há na unidade de Deus, ou seja, um Deus único, monoteísta, religião monoteísta, mas que se auto-revela através de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso se chama doutrina da Trindade. E é importante a sua reflexão nessa doutrina, porque ela é um pilar da nossa fé cristã. É muito importante nós entendermos corretamente a doutrina da Trindade, porque muitos interpretam de uma forma errada e nos levam a uma doutrina herética. Nos levam a uma religião herética onde negam a divindade de Jesus Cristo. Então nós estamos vendo através dessas reflexões, esse já é o segundo vídeo, que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo são eternos, são divinos, merecem toda a honra e toda a glória e que estão unidos num vínculo de amor. Apesar deles se manifestarem em alguns momentos como Pai, como Filho ou como Espírito Santo, mas isso não tira deles a divindade e a eternidade de cada um, que foi manifestado, inclusive, no momento da criação do mundo. E como a nossa mente é finita, é limitada, nós às vezes temos dificuldade de entender como um Deus único se revela através de três pessoas. Então nós explicamos no primeiro áudio a diferença entre uma contradição e um paradoxo. A Bíblia não é contraditória em nenhum momento, mas ela pode ter paradoxos. Assista o primeiro áudio, eu insisto com você, para que você tenha um entendimento cada vez maior desta doutrina tão importante para a nossa fé cristã. E nós mostramos já, e vou reforçar aqui, como este Deus único, que se revela através de três pessoas, como nós podemos reconhecer esta doutrina biblicamente, apesar da palavra Trindade não ter origem nem grega nem hebraica, ela tem origem latina, ela veio do latim, e por isso essa palavra você não vai encontrar nas escrituras, mas você vai encontrar muitas passagens que vão te revelar que esse Deus único realmente, ele se manifesta, ele se manifestou e ele continua sendo manifestado até os dias de hoje, através de três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembrando a você que em Gênesis 1:26, nós encontramos a palavra Deus aí, na sua forma plural, porque quando nós vamos ao hebraico, essa palavra é Elohim, que significa a forma plural desse Deus maravilhoso que nós temos e que quer se manifestar de uma forma plural a todos nós, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. E em Gênesis 1:26, lembrando a você, nós lemos o que Deus deixou registrado através do seu próprio Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança o façamos. Você vê que Deus aí está se revelando, se auto-revelando de uma forma plural. Ele usa o verbo aqui no plural, façamos, não eu faço, façamos. E em Gênesis 3:22, nós lemos: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, a forma plural de novo aí, sabendo o bem e sabendo o mal. Isso foi depois do pecado de Adão e Eva,
que Deus restringiu o jardim do Éden a Adão e Eva, expulsando eles do paraíso. Então ele está dizendo que depois do pecado, Adão e Eva iria ter a consciência do bem e do mal como eles tinham. Ora, para que não estenda a sua mão, depois de ter uma natureza de pecado, e tome da árvore da vida. A árvore da vida é Jesus Cristo, nós vemos muitos relatos na Bíblia sobre isso. Coma e viva eternamente. Então, de novo, Deus aí se manifesta na forma plural. Eis que o homem é como um de nós. E no contexto da Torre de Babel, que nós também já falamos no primeiro áudio, ele também se manifesta dessa forma plural. Desçamos e confundamos ali a sua língua dos povos que queriam edificar uma torre que chegasse até o céu, para que não entendam um ao outro, uma língua do outro. Então ele também aí se revela de uma forma plural. Se esses versículos expõem, na verdade, de uma forma muito enfática a pluralidade da natureza divina. Mas nos versículos seguintes, que eu vou ler para você, a Bíblia também deixa registrado que Deus é único. O Deus de Israel é monoteísta, ele não admite adoração a outros deuses, somente a ele devemos adorar. Então, da mesma forma que nós vimos essa pluralidade, é difícil essa palavra de dizer, pluralidade, essa forma plural de Deus se revelar ao homem e a toda a humanidade, eu vou lhe dar agora versículos também que vão revelar que ele é um Deus único que está registrado na sua Bíblia. É só você consultar a sua Bíblia. Tomar um pouquinho de água. Aí vai hidratar a garganta. Então vejamos o que é que o Senhor deixou registrado em Gênesis, capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Então aí ele está se referindo como um Deus único. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vocês estão entendendo a diferença? De como Deus se coloca de uma forma plural em alguns versículos e de uma forma única, mostrando que ele é o único Deus em outros versículos. Mas isso não é para nos confundir. Isso é para entendermos que a mente de Deus está muito acima, muito além do nosso entendimento. A nossa mente é limitada, é humana. Então é com a fé que nós vamos começar a entender esta mente divina, porque quando ele vê a nossa fé, a fé de Jesus Cristo em nosso coração, ele vai nos dando outro entendimento das suas revelações. E nós começamos com isso a alargar nossa mente. A nossa mente vai começando a se expandir, assim como o universo está se expandindo a cada dia. Mas isso somente através dessa revelação, desse toque divino, desse Deus precioso que nós temos. Então nós vimos que em Gênesis capítulo 1, verso 27, ele mostra ali que ele é um Deus único. Uma outra passagem que nós podemos refletir é no batismo de João Batista, quando ele estava ali no Rio Jordão, chamando o povo para receber o batismo de arrependimento, porque o povo estava em pecado e através desse batismo de arrependimento, eles iriam reconhecer o seu pecado, porque o Messias estava chegando. Quem é o Messias? Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Então, nesse batismo, João Batista, nós notamos que ele faz referência à Trindade na sua fala, na sua pregação sobre o espírito de arrependimento. Ele fala para aquele povo que estava indo ali ao Jordão,
sobre a necessidade de arrependimento diante de Deus Pai, e ele anunciava a chegada do Messias, a chegada do Filho, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, e o poder que ele tem e teve e teria naquela época para batizar aquele povo com o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. João Batista ali revela as três pessoas da Trindade. E Jesus também, quando esteve aqui, ele fez esta revelação. Veja em Mateus, capítulo 28, verso 19, que ele deixou registrado. Ele falou para os seus discípulos: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Jesus ali também estava revelando a Trindade aos seus discípulos. E na sua caminhada todo o tempo aqui na Terra, Jesus deixou sempre claro que ele era uma pessoa que estava na Terra e que o Pai era outra pessoa que estava no céu. Mas ele sempre dizia: eu e o Pai somos um. Ele mostrava a unidade perfeita na sua essência, na sua natureza, como sendo um único Deus, mas que naquele momento ele estava com uma outra função, estava com a função de filho atuando aqui na Terra. E você pode até, diante de toda essa explanação, perguntar: existe hierarquia na Trindade? Essa é uma pergunta que surge em muitos, que surge nos nossos corações, até nós termos um novo entendimento. Então eu vou transmitir para vocês como a teologia, Deus, teologia, estudo de Deus, como a teologia explica esse mistério, ou tenta explicar esse mistério. A teologia nos diz, e eu estou plenamente convencida, de que, em essência, não existe qualquer hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três têm a mesma essência, a mesma natureza, os três são divinos, os três são eternos, e todos os três merecem a honra e a glória de todos nós, e entre eles, procuram também manifestar esta honra e esta glória. Então, isso significa dizer que as três pessoas da Trindade são absolutamente iguais em poder, são absolutamente iguais em honra e em majestade e também em glória. O Pai é plenamente divino, assim como o Filho é divino, assim como o Espírito Santo é plenamente divino. Porém, tem algumas passagens no Novo Testamento, por exemplo, que podem nos levar a um entendimento errado. E algumas seitas se aproveitam dessas passagens para negarem a plena divindade de Cristo. Então, fique atento para que você não seja enganada por interpretações erradas e heréticas. Por exemplo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele deixou registrado que Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. E o próprio Jesus, no seu discurso, no seu último discurso na cruz, ele diz que ele iria para o Pai, porque o Pai era maior do que ele. Você pode ver na sua Bíblia esse relato de Jesus em João, capítulo 14, verso 28. Então, se nós lermos somente esse versículo, com certeza nós vamos concluir realmente que existe uma hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se nós tomarmos como contexto toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos entender melhor
esta posição do filho. E por que ele se coloca desta forma, dizendo que o pai era maior do que ele? Porque Paulo disse que o pai é o cabeça de Cristo. Então, a teologia explica isto da seguinte forma. A teologia olha sobre dois aspectos diferentes. O aspecto ontológico e o aspecto econômico. Nós vamos hoje meditar no aspecto ontológico e no próximo vídeo falaremos do aspecto econômico. Assim a teologia classificou. Então, o que é que significa o aspecto ontológico? Onto significa ser, logia, estudo do ser de Deus. Estudando o ser de Deus, na sua essência, na sua natureza divina. Nós vemos que não há qualquer hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ontologicamente falando. Eles são um em essência, eles são um em natureza, é um único Deus. Não podemos nos desviar desta afirmação, é um único Deus. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, têm a mesma natureza, compartilham os mesmos atributos, ou seja, as mesmas qualidades divinas, estão nessas três pessoas, e todas essas três pessoas são dignas de toda honra, de toda glória, são eternos, são pessoas eternas e são pessoas divinas. Na Bíblia não houve nenhum momento em que o Pai existiu sem o Filho ou sem o Espírito Santo. O Filho não se tornou Pai em nenhum momento, mas ele é Filho por toda a eternidade. Na função de Filho, este Deus é Filho por toda a eternidade. E em Marcos capítulo 1, verso 11, nós lemos que Jesus, na época, no momento do seu batismo, no Rio Jordão, por João Batista, ele ouviu uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Porque o Pai se alegrava no Filho, porque o Pai sentia prazer no Filho, porque o Filho sempre fez a vontade do Pai, a mesma essência, a mesma natureza, a mesma vontade, o mesmo querer. Em João, capítulo 1, você tem que ir meditando nesses versículos, mas nunca esquecendo do conjunto, desde do momento da criação, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, ver como Deus está se revelando a nós, como o Espírito Santo deixou registrado cada passagem. Então, em João capítulo 1, de 9 a 12, nós lemos: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira foi criada lá em Gênesis, capítulo 1, e essa luz verdadeira que ilumina todo homem e que vem ao mundo é o Messias, é Jesus Cristo. Estava no mundo, quando ele veio para a terra, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Então Jesus foi participante da criação, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Mas o mundo não o conheceu. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os judeus aí no caso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então nós temos que crer no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo, para nos tornarmos filhos de Deus. Em João, o capítulo 3, verso 16, muitíssimo conhecido, nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. Unigênito significa único. O Filho estava no Pai, a mesma essência. Ele deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna vem através do Filho, Jesus Cristo. Quando nós cremos, quando nós reconhecemos que somos pecadores e que a nossa salvação vem através de Jesus, nós estamos aí tomando posse da vida eterna que foi oferecida pelo Pai e mandou o seu Filho único, unigênito, à terra, para oferecer ao homem um novo caminho para que ele consiga tomar posse também. Fazer com que essa natureza divina seja habitada no seu ser, matando a sua natureza carnal, pecaminosa, para que ele possa herdar a vida eterna. Veja o que é que está em João 17, de 3 a 5. Abra sua Bíblia aí, vamos juntos acompanhar. João 17, de 3 a 5, nós lemos o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti somente, por único Deus verdadeiro. Por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. E Jesus diz para o Pai: Eu glorifiquei-te na terra, eu dei glória ao Pai na terra, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, tendo realizado, consumado, chegado até o fim, a obra que tu deste para eu fazer na terra. O Filho falando para o Pai. E agora, ó Pai, glorifica-me tu, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus aqui está falando da eternidade. Antes que o mundo existisse, ele já estava no Pai, ele estava na essência do Pai, sendo participante daquela glória do Pai. Então, uma única essência, um único Deus, uma única natureza, manifestada através de 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, através desse verso que nós lemos acima, e o Espírito é tanto do Pai como do Filho. Quando Jesus esteve aqui na terra, o Espírito Santo estava sobre ele. É o Espírito também do Pai, o Espírito Santo. Jesus usou uma argumentação diante daqueles que queriam prendê-lo quando ele esteve aqui na terra. E ele disse o seguinte: eles estavam duvidando das obras de Jesus. Jesus estava fazendo milagres, estava assustando os sacerdotes da época, estava assustando aqueles que tinham posição no sinédrio na época. Então, eles estavam dizendo que as obras de Jesus eram obras que vinham de Belzebu, que é um demônio. Mas Jesus argumentou da seguinte forma: Mas se as faço as minhas obras e não credes em mim, credes pelo menos nas obras que eu estou realizando. Para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Jesus deixa claro aí que só existe um único Deus, só que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Isso está em João 10, 38. Então, o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, o Espírito Santo sempre foi procedente, sempre veio do Pai e do Filho. E em João 15, 26, nós lemos também como Jesus faz referência ao Deus Espírito Santo. Veja o que nós lemos. Mas quando vier o Consolador, que eu, Jesus, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que vem do Pai, que procede do Pai, ele testificará de mim. Jesus aí está fazendo referência ao Espírito Santo. E um teólogo que todos nós conhecemos, o Agostinho,
que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, um teólogo muito conhecido, ele deixou uma citação que merece também a nossa reflexão. Ele diz o seguinte: o Pai é apenas o Pai do Filho, e o Filho é apenas o Filho do Pai, e o Espírito é o Espírito tanto do Pai como do Filho, e os três estão unidos em um vínculo de amor. Essas três pessoas estão unidas num vínculo de amor e por isso não há disputa de poder. Por isso não há hierarquia de poder. Há uma só essência, uma só natureza. Um Deus único, o Deus de Israel. Cada pessoa da Trindade aí busca a honra da outra. Sempre estão honrando um ao outro, porque na verdade eles reconhecem, eles querem nos transmitir que é um único Deus que esteve aqui na terra, que está nos céus, porém ele se auto-revela em várias situações através de três pessoas diferentes. E essa analogia nós também podemos fazer no corpo de Cristo. Através do corpo de Cristo, que Jesus deixou muito claro nas Escrituras, que ele é o cabeça do seu corpo, que é a igreja, e que ele distribuiu dons e ministérios no corpo de Cristo. Mas que não deve existir também disputa de poder, disputa de posição. Vai existir uma hierarquia funcional, que nós vamos refletir mais adiante. Essa analogia que nós podemos fazer entre essa teologia ontológica, onde se estuda o ser de Deus, onde não há hierarquia, onde há um Deus único, e o corpo de Cristo. É uma reflexão também muito boa para nós. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui, para que vocês possam refletir aos poucos. Isso também está servindo para mim, estou refletindo aos poucos sobre esse mistério da Trindade, mas que o Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, pode se auto-revelar para nós e ir ampliando a nossa mente, tirando a nossa mente da finitude, melhor dizendo, tirando a finitude da mente humana, para que nós possamos enxergar algo mais além das nossas limitações, através sempre da auto-revelação do Senhor a todos nós. Então, no próximo vídeo, nós vamos refletir sobre a teologia econômica. Nós vimos hoje a teologia ontológica. Nós vamos refletir sobre a teologia econômica, onde nós vamos analisar que pode existir uma hierarquia funcional no momento em que Deus quer se revelar ao homem e à humanidade, através de funções específicas que o Deus Filho recebe, que o Deus Espírito Santo recebe, para nos fazer entender a obra da criação e a história da redenção. Essa redenção que Deus quer trazer para a humanidade, fazer com que nós entendamos, para podermos herdar a vida eterna. Então, eu te aguardo no próximo vídeo, para nós continuarmos refletindo sobre essa doutrina da Trindade, e pode ser até que ela deixe de ser um mistério para nós, se assim Deus o quiser. Então, muito obrigado pela sua audiência. Nos visite nas redes sociais, compartilhe as nossas mensagens, que você vai ser o colaborador de Jesus. Ele chamou os seus discípulos. Ele está chamando a todos nós também para difundirmos a sua palavra, divulgarmos o seu evangelho e tocar corações. Muito obrigado e até outro momento onde nós nos encontraremos. Até lá!